Olá pessoal, aqui é o professor José Ivo. Vemos a apresentação da aula de saúde coletiva, onde vamos tratar do calendário de vacinação. Vamos abordar mais uma revisão de todo o nosso calendário de vacinação básica. Temos como início uma revisão sobre a rede de frios, certo? Em aula específica só sobre rede de frios, vimos que a rede de frios ela deve compor equipamentos na sala de vacina distante de fontes de calor e raios solares, como também o refrigerador da sala de frios deve estar afastada o refrigerador deve ser afastado da parede pelo menos 20 centímetros e sempre utilizar tomada exclusiva para cada equipamento, nada de extensão com vários equipamentos instalados em uma única rede, em uma única conexão de energia, E a temperatura interna, do refrigerador deve estar de preferência em 5 graus, porém é recomendado que se esteja entre 2 a 8 graus, E a temperatura da rede de frio, ou seja, do refrigerador, deve ser verificada 2 vezes ao dia e deve ser usado equipamentos exclusivamente para conservar imunobiológico, como vemos aqui uma recomendação de uma rede de frio. Na sala de vacina vimos que tem que ter alguns cuidados necessários, E seguir algumas recomendações do manual de PNI. E o refrigerador duplex não é recomendado, é descartado. A hipótese de ser usado um refrigerador duplex para armazenar esses imunobiológicos. A limpeza do refrigerador deve ser feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo estiver a 0,5 centímetro, ou seja, meio centímetro. Em caso da falta de energia elétrica e a temperatura estiver em 7 graus, os imunobiológicos devem ser submetidos a passar para uma carga térmica. Usamos na sala de vacina esses tipos, um desses tipos aí de termômetro, temos o termômetro digital, o termômetro de máxima e mínima, que é a capela, e o termômetro de cabo extensor. Alguns equipamentos também são usados na sala de vacina. É de suma importância esses equipamentos estarem lá na sala de vacina, Como exemplo, algodão, bolas de algodão, álcool para fazer asepsia, diversos tipos de seringas, Lixeiros, lixeiros de lixo comum ou de lixo orgânico, uma caixa de pérfuro cortante, placas de gelo, ar-condicionado, lembrando que é preconizado que na estrutura da sala de vacina deve-se ter ar-condicionado, Na sala de vacina também ela deve ser organizada, a uma organização dos imunobiológicos no refrigerador, lembrando que o refrigerador de uso doméstico não é mais recomendado, porém ainda existe esse uso, E eles são ainda utilizados em salas de vacina, e a organização dos imunobiológicos devem seguir algumas recomendações. Segundo o RDC de 197 de 2017, na primeira prateleira que antes se usava, mas agora é preconizado que nada deve ser utilizado, pois contém um condensador, Na segunda prateleira que a gente vai colocar as vacinas virais, tríplice viral, febre amarela, vacina inativada, poliomielite, VIP e vacina oral, Poliomielite VOP, varicela, hepatite A, hepatite B, a papilomavírus humano, HPV, a influenza e a raiva humana. E na terceira prateleira é que nós vamos colocar as vacinas bacterianas, como vacina de Comirnaty, a BCG, vacina dissolvida da difteria tétano, a DT, a pneumocócica 23, a meningocócica e os das vacinas. O Ministério preconiza que
haja um refrigerador específico, né, para que funcione de acordo com o que se pede, né? É um refrigerador apropriado, padronizado pelo Ministério da Saúde, e nele não há distinção de prateleiras para armazenamento dos imunobiológicos, uma vez que a temperatura é constante em todo o compartimento, segundo o Brasil 2014. Aí vai um modelo de como deveria ser esse refrigerador, né? Ele é bem padronizado pelo Ministério da Saúde. Aí temos como vacina, a primeira vacina, a BCG, né? A BCG, ela é uma vacina que protege contra diversas formas graves de tuberculose miliar e meningia. Lembrando que temos a tuberculose pulmonar, né? Mas essa previne contra as formas graves de tuberculose miliar e meningia. O PNI em 2020 preconizou que a ausência de cicatrização não deve ser revacinada às crianças, porém algumas particularidades que vamos ver mais à frente, né? A vacina ela é feita à base de uma bactéria atenuada do Mycobacterium bovis, tá? Ela deve ser administrada em crianças sempre com maior de 2 quilos, tá? Ela é administrada por via intradérmica ao nascer e pode ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ela pode ser feita 0,025 ml ou 0,1 ml. A dose da BCG depende do laboratório por isso, e do fabricante, né? Podendo ser esse valor de 0,05, que é menor de que 0,1. Geralmente a FAP é que trabalha com 0,1 ml. Já o 0,05 ml, a série, o Institute of India, né? Que é um laboratório da Índia, que ela vem com essa denominação de dose, porém é a mesma eficácia de vacinação, tá? Quando é que deve ser feita a revacinação, né? Em caso de contatos com portadores de hanseníase, comprovação da vacina BCG, se não for comprovado, né, a vacinação, né, no cartão de vacina ou caderneta de vacina, ou em relação à identificação da cicatriz vacinal, ou à base de uma palpação de nódulo no deltóide direito na ausência de cicatriz, né? Quando é que ela é contraindicada? Essa vacina é contraindicada para gestantes, pessoas imunodeprimidas, em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral. A vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico. É o exemplo que temos de crianças que nasceram prematuras, não devem receber, né? Principalmente quando ela não tem mais de 2 quilos. E a vacina ela evolui após a aplicação, né? Imediatamente é formada uma papula, né, com aspecto esbranquiçado e poroso, tipo casca de laranja, com bordas bem nítidas e delimitadas. E quando for de 0 a 4 semanas, há um surgimento de nódulos, caroço, né? E entre 4 a 5 semanas, esse caroço evolui para uma pústula, uma ferida com pus, e em seguida há uma evolução para úlceras, né? Uma ferida aberta de 4 a 10 milímetros de diâmetro, e logo após 6 a 12 semanas a formação de uma crosta, ferida com casca, e esse é o processo de cicatrização. Lembrando que nas orientações na administração dessa vacina, orientar para a mãe não fazer compressas, não fazer curativo, tem que deixar essa evolução acontecer, né? Claro que esse caso vem quando está entre a 4 e 5 semanas, se tiver muito exudado, pois se estiver escorrendo vai limpar, né? Não vai deixar, mas não usar nada a não ser água normal com sabão amarelo, certo? A BCG ela pode ser reaplicada ou revacinada em casos de contatos com pessoas que teve hanseníase. Por exemplo, se uma criança maior de 1 ano não foi vacinada, então deve tomar uma dose, né? E se a criança foi vacinada e com cicatriz, e tem cicatriz, não precisa fazer a segunda dose, outra revacinação. Agora, no caso que ela tem 1 ano e não tem cicatriz, se faz a conta do último dia da vacina, ou seja, primeira dose, e 6 meses após aquela dose, se faz uma nova vacina, né?
Em caso se a criança tiver um contato com a pessoa e ela tomou a primeira dose de vacina e não apresenta cicatriz, aí se faz uma segunda dose, 6 meses após a primeira. Como por exemplo, a criança teve 7 meses, ou 6 ou 7 meses, e em casa teve alguém que desenvolveu, apareceu com diagnóstico de hanseníase, então deve ser feito imediatamente, conta-se ao dia da última dose de vacina contra a BCG, na vacina da BCG, e faz a sexta dose, a segunda dose, 6 meses após a primeira. Como? Só se não tiver cicatriz. Se ela tiver cicatriz, não precisa vacinar, né? E se ela não foi vacinada de jeito nenhum, toma a primeira dose. Em caso de pessoas com mais de 1 ano de idade, sem cicatriz, isso vale para qualquer pessoa, né, adulta, se na casa apareceu alguém com diagnóstico de hanseníase, toma-se a primeira dose de BCG, né? Se nunca tomou, sem cicatriz. Agora já foi vacinado com a primeira dose, tem confirmação no cartão, foi tomado a primeira dose, então não tem cicatriz, toma a outra. Agora, se já tem as 2 doses confirmadas, não vacina, tá? Aí vem a hepatite B. O que é a hepatite B? É uma vacina que protege a criança contra o tipo de hepatite B, né? Ela é ofertada logo após ao nascer levando em consideração atraso. Quais são esses atrasos? Às vezes no hospital não faltou a vacina, o bebê nasceu no final de semana, aí a equipe de imunização não vacina no final de semana, aí a criança vai para casa, recebe alta no final de semana, aí no sábado, no domingo, e ela volta para casa. Aí passa alguns dias, mas ela tem que ser orientada a procurar imediatamente o serviço de saúde, né? A hepatite deve ser feita até 24 horas, de preferência nas primeiras 12 horas, logo após o nascimento. É feito 0,5 ml até os 19 anos e após aos 20 anos deve ser administrado 1 ml de vacina, né? Ela é de via intramuscular, ela logo após que ao nascimento a criança toma e aí toma mais 3 doses, incluindo a vacina da pena. A hepatite B, ela é em crianças de maiores de 1 mês e até 7 anos, a menos de 7 anos, elas vão receber 3 doses na pentavalente, né? E as pessoas com mais de 7 anos que não comprovem vacinação contra a hepatite B devem tomar 3 doses, né? A dose 0 é o dia que for tomada a vacina, com 30 dias toma a segunda dose e 6 meses após a primeira toma a terceira dose. Gestante deve tomar em qualquer faixa etária, não importa se tem 3, 4, 5 meses, porém, se não deve tomar as 3 doses se não for confirmado que tem um esquema vacinal completo, né? E as 3 doses também são ofertadas para pessoas de grupo vulnerável. Em atraso, existe um intervalo entre a segunda e a terceira dose, né? 8 semanas ou 2 meses. Seria a primeira, a segunda, entre a segunda e a terceira dose deve-se levar um intervalo de 2 meses. E entre a primeira e a última, um intervalo mínimo de 4 meses, né? Em caso de atraso. Algumas particularidades da vacina hepatite. Em recém-nascidos de mães portadoras de hepatite B, além da vacina, eles devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas e até 7 dias de vida. E em grupos de riscos renais crônicos, os politransfundidos ou hemofílicos, entre outros, necessitam do dobro do volume da dose. Pacientes com discrasia sanguínea, exemplos, os hemofílicos, podem utilizar a via subcutânea, né, para ser feita essa vacina, com o intuito de prevenir uma hemorragia. Em gestantes, caso não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluí-la depois do parto, né? Por exemplo, a gestante começou a fazer o pré-natal com 5 meses, aí tomou a primeira dose, nunca tinha tomado nenhuma dose de hepatite, aí tomou a primeira dose com 5 meses. Aí, com 6 meses, tomou a segunda, né? A terceira, não é 6 meses após a primeira, se ela tomou com 5 meses, quando ela for completar os 9 meses de gestação, ela só vai estar com 4 meses.
aí ela vai estar com, dependendo da data do parto, vai estar com quase 2 meses pós-parto para tomar a segunda dose. A terceira dose é o que é que vai ser feito? Orientar para que essa mãe, para concluir o seu esquema vacinal, ela depois que tiver o bebê, volte para o costume da vacina. Aí temos as vacinas pentavalente, DTP e DT, né? A pentavalente, ela é realizada com 2, 4, 6 meses, né? Ou crianças menores de 7, ela protege contra difteria, tétano, coqueluche e também hepatite B, né? E a DTP, ela é realizada aos 15 meses e 4 anos, ou menos de 7, e a DT sempre vai ser realizada após 7 anos, com intervalos de reforço a cada 10 anos. Desde 2012 que a penta é inserida no calendário vacinal, né? Ela substitui a tetravalente, só que a tetra, ela era composta pela DTP, né? Mais IB, e agora quando foi inserida a hepatite B, ela passou a ser pentavalente. A DTP, ela é uma composição de difteria, tétano e coqueluche, né? Que deve ser ofertado logo com 1 ano e 3 meses, logo quando a criança faz 1 ano e 3 meses, ela deve tomar o primeiro reforço e com 4 anos o segundo, levando em consideração os atrasos, né, e o aprasamento. E toda pessoa que não for comprovado que teve DTP na sua infância, deve fazer um esquema vacinal e tomar DT, que são 3 doses também, né? A DTP é feita aos 4 anos e no mínimo de intervalo de 6 meses após a penta, que é o primeiro reforço. E a DT ela deve ser feita a cada 10 anos, é preconizado, mas se em casos de ferimentos graves e comunicantes de difteria, pode ser feito com menos anos. O caso de não confirmado, né, nenhuma dose, deve tomar 3 doses com intervalos de 30 dias. Contraindicação. As vacinas pentavalente DT são contraindicadas a crianças a partir de 7 anos. Né? Particularidades: criança com 6 anos sem nenhuma dose de reforço, administrar um reforço, na impossibilidade de manter o intervalo de 6 meses entre as doses de reforço, agendar a DT para 10 anos depois dessa dose de reforço, do primeiro reforço. Nesse caso, essas crianças vão ficar liberadas do segundo reforço da DTP, né? E na possibilidade de vacina DTP como reforço, administrar a penta. Aí temos a DTPA. Um objetivo dessa vacina é proteger a criança via transplacentária contra a coqueluche e pode ser realizada em gestante a partir da 20ª semana e até 45 dias pós-parto, né? Ela é uma vacina administrada exclusivamente para gestante, a dose é de 0,5 ml e profissionais da saúde, principalmente parteiras, devem tomar também a dose de DTPA. Administrar a dose de DTPA é para todos os profissionais de saúde e de preferência as parteiras tradicionais, considerando o histórico vacinal de difteria e tétano, né? Observação: uma administração da DTPA com reforço a cada 10 anos em substituição da DT, no caso dos profissionais. Observação 2: menos de 3 doses com vacina DT, né? Uma dose de DTPA é completo o esquema com 1 ou 2 doses, ou seja, se a mulher aparece no posto com uma única dose de DT, a gente faz mais uma dose de DT e aparece a segunda dose com DTPA. E assim ela vai totalizar 3 doses de vacina contra o Covid. A dose deve ser feita com 4 meses, né? Como estamos vendo aqui. E pode ser feito 15 dias antes e até 7 meses e 29 dias, ou seja, menos de 8 meses. Contraindicação: as crianças com imunodepressão deverão ser avaliadas e vacinadas mediante a prescrição médica, né? Crianças com histórico de invaginação intestinal ou malformações congênitas não podem tomar vacina. Crianças com quadro agudo, né, de gastroenterite, vômitos, diarreia, febre, adiar a vacina até que já resolvido o caso, né? Aí temos a pneumocócica 10, né? A pneumo 10, que ela é feita 3 doses com 2 e 4 meses
E o reforço com 1 ano é administrado 0,5 ml intramuscular entre 2 meses a 4 meses a 4 anos, sem comprovação, né? Aí é onde você vai fazer dose única. Se a criança não tem comprovação, aí você vai fazer a vacina dela em dose única. Observação importante também: crianças que iniciaram o esquema primário após 4 meses, né? De pneumo 10, deve completá-los até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias, né? Por exemplo, criança chegou, está com 5 meses, aí você vai atrasar, então você vai tomar a primeira dose com 6 meses. Aí, né, 30 dias para intervalo, aí você pode atrasar, ainda dá tempo. Daqui a 2 meses ela tomou, vai estar com 8 meses, pronto, pode fazer. Mas se a criança não fez nenhuma dose e está com 8 meses, 9, 10 meses, aí você vai tentar diminuir esse prazo para que ela venha a tomar essas 2 doses principais, né? Que são as doses menores de 1 ano. É recomendado que o intervalo mínimo deve ser de 60 dias depois da última dose, né? Aí temos a pneumocócica 23, né? Que essa é uma vacina que deve ser administrada aos 60 anos durante a campanha da influenza e um reforço depois de 5 anos. Ela protege contra 23 sorotipos de pneumonias. Ela é preconizada pelo Ministério para ser feita à população indígena com mais de 60 anos não vacinada, a toda a população, né, que vivam acamadas e instituição fechada. É feito 5,5 ml intramuscular. Uma observação importante é que deve ser administrada uma dose em todos os indígenas a partir de 5 anos, sem comprovação vacinal, com vacinas pneumocócicas conjuntas plantados. E esse transplante, né, são de medula óssea e de ossos sólidos. Aí temos as meningocócicas C, né, que ela é feita com 3 e 5 meses, e o reforço com 12 meses. Deve ser realizado 0,5 ml intramuscular entre 12 meses e 4 anos sem comprovação de dose única, né? Ou seja, entre 12 meses, que é 1 ano, a 4 anos, deve ser feita também, se não comprovar nenhuma dessas outras vacinas quando menor de ano. Aí você vai fazer dose única. Uma observação importante é que crianças que iniciaram o esquema primário e após 5 meses devem completá-lo até os 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias. Ela é bem parecida com as reações da pneumo 10. A meningocócica C, ela deve ser também feita entre adolescentes de 11 a 12 anos, né? E deve ser administrado um reforço ou dose única, conforme a situação encontrada, né? Aí temos a influenza gripe, né? A vacina da gripe, né? A influenza, que ela é feita geralmente para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, né? Os indígenas de 6 meses a 8 anos, a indígenas ela é feita em crianças a partir de 6 meses e até 8 anos. As crianças que não são indígenas, a partir de 7 anos de idade, só devem tomar, aqui na maioria dos estados, né? Só se apresentarem alguma comorbidade ou condições clínicas especiais. Ou seja, devem ter, né, um laudo com essas comorbidades para que seja liberado. As particularidades: de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, a vacina, como todo, já deve ser feita intramuscular, né, ou subcutânea, nos casos de pessoas que tenham doenças hemofílicas, e ela não deve ser feita por completo, 0,5 ml ou meio ml. Ela deve ser dividida em 2 doses, né? A primeira dose vai tomar 0,5 ml e a segunda dose 0,5 ml. A primeira dose se faz hoje, por exemplo, e daqui a 30 dias é que vai tomar a segunda dose. Até os 13 anos, até os 3 anos, né, se não for comprovado que a criança nunca tomou a primeira dose, ela deve ser fracionada, dividida. Agora, a partir dos 3 anos, deve ser administrado os 5 ml com. A influenza para gestante, ela é liberada, né, em qualquer idade gestacional, e ela deve ser administrada também até os 45 dias pós-parto, não há restrição. As indicações da vacina geralmente são para crianças menores de 6 meses, não, crianças de 6 meses a menores de 6 anos,
e gestantes e puérperas, professores, pessoas com 55 anos ou mais, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade e funcionários, portadores de doenças crônicas não tratáveis e outras condições especiais, povos indígenas, adolescentes jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, forças de segurança e salvamento e ampliação para adultos de. E ela foi ampliada, né, para adultos de 55 anos a 59. As vacinas de tríplice viral, temos também as vacinas de tríplice viral, tetra e viral e varicela, né? A tríplice viral e varicela, elas são compostas por a tríplice por três tipos de vacina, que sarampo, cachumba e rubéola, e a varicela, né? E na junção dessas três vacinas com a varicela temos o tetraviral, sarampo, rubéola, cachumba e varicela. A tríplice viral, ela deve ser feita 2 doses entre 12 meses a 29 anos. Toda pessoa tem que ter essas 2 doses, né, preferencialmente, a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses, podendo ser nessa terceira dose, ou seja, na segunda dose de 15 meses, a tetra, né? A varicela são 2 doses, preferencialmente a primeira aos 15 meses. Ela vai estar na tetraviral e ela pode ser a varicela atenuada, que pode ser feita a segunda dose dela sozinha, entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias. A regra é a vacinação das crianças aos 12 meses, né, com tríplice viral. Completou 1 ano, já deve tomar a tríplice viral, e aos 15 meses a tetra viral, desde que tenham recebido a primeira dose da vacina viral, ou seja, toda criança só deve tomar a tetra depois que tenha tomado a vacina tríplice viral. É muita mudança, tem que fazer uma leitura muito específica para entender o esquema vacinal, porque o que vai determinar para uma boa conduta é o conhecimento, né? Outra possibilidade aos 15 meses é a segunda dose da tríplice viral, né? E a varicela atenuada. Além disso, desde 2018 é recomendado uma segunda dose de varicela para crianças de 4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias. As pessoas de 30 a 59 anos não vacinadas ou que não comprovem a vacinação de tríplice viral, recomenda-se a vacinação com todas as doses. A criança precisa receber 2 doses de vacina contra a varicela, né, atenuada, com as seguintes possibilidades: a primeira dose da tetra ou varicela, preferencialmente aos 15 meses, e a segunda dose varicela atenuada que está incluída no PNI desde 2018, entre 4 e 6 anos de idade, ou seja, 6 anos, 11 meses e 29 dias. Pessoas de 5 a 29 anos de idade não podem ser vacinadas com esquema. Não são vacinadas ou com esquemas incompletos, devem ser vacinados com vacina tríplice viral, conforme a situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias. Tetraviral não é feita em idades acima de 5 anos a 20 anos. Aí temos a polio, que no Brasil a poliomielite foi erradicada, né? Graças com a intensificação dessa vacina, ela deixou de acometer as pessoas já há muitos anos, né? Ela hoje apresenta-se como VIP e VOP. VIP é a vacina intramuscular de poliomielite, ela é feita em 3 doses junto com a penta, no segundo, 4 e 6 meses. Já a VOP é um reforço aos 15 meses, né? A VOP é a vacina oral da polio, ela é feita primeiro reforço, né, com 15 meses e o segundo com 4 anos. E ela é feita também anualmente nas campanhas nacionais, que todos os anos o governo lança uma campanha nacional. A administração da VIP deve ser 0,5 ml intramuscular, né, ou subcutânea, levando em consideração as doenças hemofílicas. E a VOP, a vacina oral da poliomielite, ela é feita com 2 gotas via oral. Em pessoas com risco para hemorragia, a VIP pode ser administrada por via subcutânea, né? O que eu falei, em casos de doenças hemolíticas. Aí temos a HPV, que é uma doença quadrivalente, né, oncogênica, de proteção contra tipos de HPV, ou seja, doenças cancerígenas. 70% ela protege contra 70% de doença de câncer de útero, né? Ela é feita 0,5 ml
intramuscular, 2 doses, né? Tem que ser 2 doses, a primeira e 6 meses após a primeira. Em meninas deve ser feita de 9 a 14 anos, né? 9 a 14 anos, 2 meses e 29 dias. E meninos de 11 a 14 anos, de 11 a 14 anos, e 11 meses e 29 dias. Isso é no serviço público, né, no SUS. Mas temos a vacina também no particular, que ela pode ser esticada um pouquinho. Os homens podem receber a vacina com a idade de 9 a 26 anos e mulheres de 9 a 45. Pessoas com HIV, AIDS e imunodeprimidos devem receber também entre 9 a 26 anos. 3 doses, né? 0, a dose do hoje é com a segunda dose, com 30 dias e após 6 meses após a primeira dose. A vacina HPV é indicada a pessoas com imunidade baixa também, pacientes transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea, pacientes oncológicos. Indicado para homens e mulheres de 9 a 26 anos com 3 doses mediante a apresentação de são médica, né? E temos a hepatite A. O Ministério da Saúde anunciou a inclusão dessa vacina contra o vírus hepatite no calendário nacional de vacina, né? E a imunização será direcionada a crianças de um ano até 1 ano e 11 meses, ou seja, menos de 2 anos. A meta é imunizar 95% desse público em 1 ano. A hepatite é uma doença infecciosa que atinge o fígado, principalmente a forma de contágio a forma de contágio é fecal oral, e entre esse contato dessas pessoas infectadas é pelo uso de água contaminada, alimentos, né? O Brasil é considerado uma área de risco por essa hepatite A. E a vacina está disponível pelo SUS também. Aí temos a febre amarela, que é realizada nas áreas com algumas recomendações, né? Mas ela agora está ampliada para todo o país. É realizado 0,5 ml subcutânea. Não podem ser administradas simultaneamente, né, com átrax viral e tetraviral em menores de 2 anos, ou seja, não pode ser feito no mesmo dia com essas vacinas, né? O reforço após primeiro da primeira dose é feito com as 4 anos de idade. Deve ser administrado pelo menos 10 dias antes de viagens internacionais, conforme a regulação sanitária internacional. O esquema vacinal da febre amarela geralmente é crianças de 9 meses a 4 anos, né? Criança completou 9 meses, já deve tomar a vacina contra a febre amarela, né? E é padrão esse esquema, né? Toda criança de 9 meses já toma a primeira dose. 5 anos, 5 anos que receberam uma dose da vacina antes dessa idade, o que deve fazer? Uma dose de reforço, independentemente da idade em que a pessoa procure serviço de vacinação, com no mínimo 30 dias entre elas. Pessoas de 5 a 59 anos que não tomou ou não comprovou a vacina, deve ser feita pelo menos uma dose dessa vacina. E pessoas maiores de 5 anos ou igual a 5 que tomou a vacina, considerar vacinado e não administrar nenhuma dose. Segue uma atividade, né, na nossa aula de saúde coletiva, uma atividade que vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. Também, após a reunião do Meet, a gente discute muito sobre essa questão das vacinas. É uma aula de revisão sobre as vacinas para melhor vocês formatarem os conhecimentos já adquiridos. Bom estudo e até mais.